mas por amor, porque eu acho que o que é certo é X, eu tento empurrar esse X para outra pessoa também, Goela sabe? abaixo, né? Goela abaixo, goela abaixo. Só que o efeito que isso traz é o seguinte: quando eu critico a família do outro, eu critico a pessoa que está comigo. E aí ela se sente rejeitada em alguns níveis e não consegue experimentar o amor que eu tenho por ela. Exatamente. E isso aí é muito intenso, né? Então, se eu começo a reclamar da minha sogra, porra, meu companheiro, 50% dele é aquela mulher. E talvez se não fosse aquela mulher, né, ele não estaria lá presente. Então, quando a gente acho que tem consciência de onde a gente vem, dos desafios que a gente passou e os nossos pais e tudo mais, essa consciência que começa no nosso, a gente consegue respeitar os desafios que existiram ali que a gente nem imagina para aquelas pessoas agirem daquela maneira e tentando dar o melhor para aquele homem ou mulher que chegam até a gente para a gente trocar e se ampliar, né? Mas a gente geralmente é muito comum, né, que quando a gente critica muito o nosso, primeiro a gente um reflexo é a gente criticar também o do outro, É. né? Ó, o Gabriel tá perguntando assim, e reclamar do cunhado e cunhada? Olha, Gabriel, eu acho que você está me fazendo a seguinte pergunta: como que eu lido com as dificuldades e divergências do dia a dia? Então veja bem, eu tenho aqui meu espaço, tenho minha casa e tenho minhas regras dentro do meu casamento, tá certo? Eu preciso deixar claro, num nível familiar, quais são os meus limites, tá certo? Então, assim, na minha casa não se entra com sapato. Na minha casa se deixa o sapato na porta. Mas na sua casa, se você quiser entrar com o sapato sujo de cocô, é um problema teu. Eu não vou criticar, nem no meu coração. Isso é o mais importante. Não basta que eu não verbalize o meu julgamento. Eu tenho que, no meu coração, desistir de cagar regra na vida dos outros. Essa é a melhor expressão que eu tenho, a mais clara. Parar de cagar regra na vida dos outros, até na vida do meu pai, da minha mãe, das pessoas mais próximas. Mesmo que eu tenha certeza que essa regra que eu estou querendo cagar vai salvar a vida deles, mas se eles não querem, me resguardo disso, porque assim eu ganho poder pessoal na minha vida, embora eu perca importância pessoal no grupo familiar. Tá? Então, assim, para que reclamações não aconteçam, eu já deixo claro, dentro de todas as relações que eu tenho, quais são os limites, onde as pessoas podem ou não podem entrar, podem ou não podem opinar. Eu acho lindo essa coisa de limites, sabe, Karina? Acho maravilhoso, porque assim, especialmente aqui no Brasil, nós temos uma cultura onde a gente não fala as coisas abertamente, sabe? É Assim, eu verdade. convivi com uma família europeia, eu fui casado com um europeu, eu convivi com essa família europeia e assim, lá eles deixam claríssimo, essa linha você não cruza, né? Eu me lembro Uhum. que meu sogro ligou para minha concunhada e falou assim, eu quero visitar vocês, eu posso ficar aí na casa de vocês? Ela falou, não, não pode, porque quando o senhor vem aqui, o senhor me demanda muito e eu estou cansada. É melhor que o senhor fique no hotel. Numa próxima viagem, o senhor fica aqui em casa. E ele entendeu, sem mágoas. Sim. Ele É muito entendeu. amoroso dizer não, né? A É gente muito acha que amoroso. não, mas é essa verdade, né? E esse não É, precisar agradar as pessoas o tempo todo. E no Brasil a gente tem a história do politicamente correto, né? é, Sempre você tá meio que. E isso é te deixar em cima do muro, e muitas vezes você abre mão do que é importante para você para não desagradar o outro, só que você vai é, ficando chateado. Então, o limite, a gente colocar limite e a gente reconhecer o nosso limite, porque isso também requer uma humildade. Para requer. eu reconhecer o meu limite e verbalizar para o outro
podendo o outro ficar chateado comigo, eu podendo perder a amizade, eu podendo ter uma conversa difícil que vai gerar uma discussão. Mas o quanto a gente vai crescer depois dessa conversa, depois Mas desse posicionamento? E liberdade, né? normalmente, quando eu coloco os meus limites com amor, as pessoas compreendem. Sim, Elas podem até no começo ficar assim impactadas, mas depois elas compreendem, né? sim. Então a postura com que eu coloco meu limite também é importante. Então era isso aí, Gabriel, que eu tinha para responder para você. Se esses limites eles estão claros, não tem por que ter reclamação, entendeu? A não ser que seja alguém reclamando de você. Aí por que que essa pessoa está reclamando de você é o problema dela. É ela que tem que desistir de te mudar, tá certo? Mas você fica aí dentro do seu espaço, tá? E aí, Karina, o que acontece? As pessoas reclamam, né, do sogro, da sogra, disso, daquilo, não sei o quê, e esquecem que a pessoa que você ama só é a pessoa que você ama porque veio daquele sogro, daquela sogra. As pessoas não se dão conta que elas devem a felicidade delas a esse casal que elas estão criticando. Exatamente. E o quanto a gente cresce, né? Eu não sei vocês, assim, mas a gente como adulto, né? Antigamente acho que eu não tinha essa consciência, então eu gostava de trabalhar com quem era muito parecido comigo, né? Quem era muito diferente, vinha o desafio e aí você fala, putz, não vai dar certo. E em relacionamento é a mesma coisa. Então, quanto um grupo, e a gente cresce com essas diferenças, né? Quando a gente consegue transpor isso, parar de olhar para a crítica e olhar as coisas boas que aquela pessoa coloca no relacionamento, o quanto eu desenvolvo a minha habilidade de resiliência, enfim, ou outras habilidades à medida que eu consigo superar essa diferença, né? E E dá um lugar no coraçãozinho, de verdade. o mais interessante é que a gente não precisa participar do que aquela família vive. Isso é libertador, sabe? Se tem alguma coisa ali que você não gosta, você não precisa fazer parte, mas você precisa respeitar que aquilo existe e aquilo acontece. Exatamente. E aí vem para a nossa segunda postura. Então imagina aí teu sogro e tua sogra na tua frente. Todo mundo. A Karina está repetindo aí, mas esse exercício é com vocês que estão assistindo a gente. Imagina aí os pais da pessoa que você ama. Se ele tem pais adotivos, você imagina os quatro, mesmo que você não conheça os biológicos. Querido sogro e querida sogra, Querido sogro e querida sogra. o meu compromisso aqui é principalmente com vocês, O meu compromisso aqui é principalmente com vocês, porque eu sei que estou levando para casa porque eu sei que estou levando para casa uma das coisas mais importantes na vida de vocês, uma das coisas mais importantes na vida de vocês, o filho ou a filha de vocês. o filho de vocês. E eu só amo essa pessoa como eu amo, E eu só amo essa pessoa como eu amo, porque é filho de vocês. porque é filho de vocês. Ser filho de vocês, pertencer a essa família, Se é filho de vocês, pertence a essa família, deixou uma marca nessa personalidade. deixou uma marca nessa personalidade. E é por essa personalidade que eu me apaixonei. E é por essa personalidade que eu me apaixonei. Então, a minha felicidade nessa relação eu devo a vocês. Então, a minha felicidade nessa relação eu devo a vocês. Obrigado por abrir esse espaço na sua família para me receber. Obrigada por abrir esse espaço na sua família e por me receber. Obrigado por ter trazido ao mundo o homem que eu amo. Obrigada por ter trazido ao mundo o homem que eu amo. Essa é a segunda postura para a gente ter uma relação rica e uma relação de sucesso. Deu uma travada aqui, voltou. Voltou.
Falei que essa é a segunda postura para a gente ter uma relação de sucesso. Perfeito. Então, É bom que a gente já vai aqui, ó. segure esse seu impulso de querer transformar o mundo naquilo que é a sua visão de mundo. A diversidade é o que faz a gente se enriquecer, certo? E aí, Mário, vou gravar, tá? Matheus tem uma pergunta. Vocês acham que quando consideramos que os relacionamentos são finitos, eles são mais saudáveis? Ou é preciso ter essa vontade de tornar ele duradouro? Mas isso é uma pergunta que você tem que discutir com a pessoa que você encontrar. Na minha opinião, dentro do meu sistema e dos meus valores, e da minha observação como terapeuta, todos os relacionamentos são finitos. Nem que eles terminem com a morte de alguém, mas eles acabam em algum momento. Então a gente precisa estar preparado para esse momento que ele vai terminar. Mas segundo o que eu vejo que dá certo, que mesmo sabendo que ele vai terminar um dia, a gente trabalha para que ele seja o mais longevo possível, né? Porque é através dos relacionamentos que a gente passa a vida adiante. E tem determinadas coisas que a gente alcança como casal que a gente só alcança quando a gente trabalha para ter um relacionamento de longo prazo. Não é, por exemplo, a educação de um filho. Ter um filho é fácil. Agora, educar esse filho, formar esse filho, eu só consigo com um relacionamento de longo prazo. Né? Então, eu preciso saber que ele vai terminar um dia, nem que seja daqui 50 anos, que ele vai terminar. Alguém vai ficar sozinho por um tempo. Mas eu preciso trabalhar para que ele seja duradouro. Essa é a minha opinião. O que é que você acha, Karine? Sim, eu concordo. E eu acho que essa premissa da gente trabalhar com esse pensamento de que a gente não sabe quanto tempo vai durar, mas eu trabalho para que dure o máximo de tempo que for saudável e possível para ambos, né? E sabendo que, de certa forma, eu não dependo do outro, então, e o outro não depende também de mim. Então, ele é livre. Então, nós somos livres. E com essa liberdade, a gente constrói algo duradouro, porque esse amor, ele é leve, sabe? Ele não tem esse peso dessa dependência de que, né, eu preciso daquela pessoa. Isso é muito pesado quando a gente entra com essa necessidade, né? Mas ao É, mesmo tempo essa profundidade do, poxa, eu vou fazer acontecer porque eu quero deixar um legado, porque um casal que não pode ter filhos, por exemplo, ou não quer ter filhos, eles podem ter projetos de vida muito incríveis juntos e deixar um legado, talvez com trabalho juntos, né, com os sonhos que eles vão realizar. Enfim, eles podem construir outras coisas além de filhos, né? a vida Quando premia muito essa, a nossa constância. sim, com essa parceria, né? Sejam lá onde for, né? Não só em casal, né? Mas a gente É, numa parceria de trabalho, quanto a gente colhe frutos a longo prazo, é, trocando, semeando, plantando, colhendo e crescendo ali com é. aquelas pessoas, mas também sabendo que a despedida pode acontecer e as pessoas são livres também e tá tudo bem, porque a E tá gente tudo bem. consegue seguir feliz também, né? Quando a gente Exato. consegue se despedir em paz, né? A gente tem um terceiro passo para ter uma relação de sucesso. E esse terceiro passo é respeitar tudo o que aconteceu na minha vida e na vida do parceiro antes que a gente se conhecesse. E sabe, Karina, esse não era um passo que eu encontrava tantos problemas quando os casais vinham se queixar em consultório. E que com o passar do tempo eu estou vendo que cada vez mais as pessoas estão enganchando nesse passo. Né? Então, por exemplo, a gente se encontra hoje, mas eu não aceito que você namorou o Zezinho ontem. Como? Isso não tem como, Quero não é, apagar da sua é, história. isso não é concebível, né? E principalmente porque quando eu namoro com você hoje, eu estou namorando o Zezinho também.
Porque o Zezinho te ensinou alguma coisa, ele te ensinou a fazer alguma receita, comer um negócio diferente, dormir numa posição diferente, roncar menos, não sei o que que ele te ensinou, mas ele te ensinou alguma coisa. Então, quando você chega na minha vida, você chega com a marca desse cara também, né? E se eu ficar Isso é profundo, tentando né? se eu ficar tentando borrar isso da tua história, então eu diminuo o seu valor. Começa que você não se sente tão amado, não reconhece o amor que sai de mim para você, né? E as pessoas estão fazendo isso com algumas coisas seríssimas. Por exemplo, quando um do casal tem um filho e a outra pessoa não aceita essa criança. Sim. Ou quer mudar a criação dessa criança, quer dizer como que ela deveria cuidar ou não cuidar, ou se coloca como pai ou mãe sem ser pai e mãe. Então essa alteração tem A não sido aceitação, né, da história do a não outro, né? aceitação da história do outro. Não aceita os amigos, não aceita a formação, não aceita certas decisões. Mas como é que foi que você fez isso? Não deveria. Já foi feito e com aquilo que foi feito houve um aprendizado, né? E quando eu Então, quero excluir, né, essa parte do outro, ele não chega a quem ele chega pra gente, né? A gente é, esquece que se eu excluir essa parte, essa pessoa talvez ela nem me atrairia. Ela nem chegaria até mim, né? A exato, gente não tem essa consciência, né? exatamente. Então, para esse passo, a postura correta é que a gente diga o seguinte, que a gente olhe bem nos olhos da pessoa que a gente ama e diga assim: eu reconheço Eu reconheço e eu aceito e eu aceito tudo que me antecede na sua vida, tudo que me antecede na sua vida, tudo aquilo que chegou antes de mim tudo aquilo que chegou antes de mim, te transforma na mulher que eu amo hoje. te transforma no homem que eu amo hoje. E daqui para frente a gente constrói uma história juntos. E daqui pra frente a gente constrói uma história juntos. No meu coração tem espaço para tudo que você viveu antes de mim. No meu coração tem espaço para tudo que você viveu antes de mim. E por favor, que no seu coração Então, dê uma travadinha, voltamos? deu. E por favor, que no seu coração E por favor, que no seu coração tenha espaço para o que eu vivi antes de você. tenha espaço para o que eu vivi antes de você. Exato. Esse é o terceiro passo para uma relação seguir plena. Lei, Leve. A Isa está falando, gente, que difícil. Isa, não é difícil, é fácil, é libertador quando a gente abre mão do controle. Sabe por quê? Porque simplesmente é impossível de outra maneira. Eu não vou deixar de ter vivido alguma coisa no meu passado só porque a pessoa que eu me relaciono hoje não quer que eu tenha vivido. Já está vivido, o passado não se muda, só se aprende com ele. E só dá para aprender se a gente integrar. Se a gente não integrar, não tem aprendizado. Então, é a única forma possível, sabe? sim. E na tentativa de excluir, né, isso fica muito pesado, né? Se a gente fica tentando excluir, tem o sentimento de vergonha, de algo assim, isso mexe muito profundamente com a gente fica sem força, parece. É, Então, é importante a gente conseguir reconhecer e dar um lugar no coração, primeiro a gente, para nossa história, e assim ficar mais fácil para do outro. é. Paloma, eu vou salvar essa live no meu IGTV. Aí você vai lá depois que tiver publicado e salva. E você assiste de novo, tá bom? E aí eu vou falar agora do quarto passo. Vou convidar a Karina para falar desse quarto passo comigo. E a gente está encaminhando já para os últimos 10 minutos de live. Então esse é o momento de vocês subirem as perguntas de vocês. E o que der e a gente souber, a gente também responde. E o quarto passo, Karina, é Eita, abandonar a vida de solteiro e abraçar a vida de casado. esse daí a gente tem visto grandes desafios, né?
Ou seja, eu abraço essa nova vida com todas as suas consequências. E quais são as consequências? Não sei. Depende do que vocês combinaram aí. Depende do que é importante para vocês. Mas o contrato que está feito, e essa é a importância de ter um contrato claro, né? Porque a gente percebe que muitos casais, eles entram cada um com o seu contrato, né? Assim, para ela o relacionamento é assim, para ele o relacionamento é assim. E eles começam a ir junto, ela toma por, né, que isso aqui vale para os dois, ele também toma. E não é. É por isso que é importante conversar. Mas a partir do momento que Exatamente. vocês conversaram e fizeram um desenho, então é ter essa força de abandonar velhos hábitos, de abraçar novos hábitos. É como se eu pegasse um pouquinho da minha vida, colocasse num potinho e ele vai pegar um pouquinho da vida dele do que é importante e a gente vai criar algo novo, né? Então eu preciso abrir mão de coisas, comunicar aquilo que é importante para mim, o outro comunica aquilo que é importante para ele e também coisas que de repente são importantes que eu deixo de fazer, né, na vida. Então Uhum. é a tal da conversa difícil que a É. gente precisa ter para começar um relacionamento entre dois adultos, né? E para esse passo eu não tenho frase nenhuma para dar, porque isso é individual. Essas frases seriam os votos que vocês fariam no casamento. Aquilo que vocês estão dispostos a prometer e a cumprir e o que vocês estão dispostos também a receber. Porque para receber do outro a gente tem que estar disposto também, né? Nós temos uma pergunta, duas na realidade, Karina, e a pergunta é a seguinte. Vou voltar ali para eu poder ler. Gostaria de saber até que ponto o cuidar do outro demasiadamente pode se tornar um problema dentro do relacionamento. Bom, o meu ponto de vista nessa pergunta, a sua pergunta, ela está tentando ouvir alguma coisa de uma coisa que você já sabe a resposta. Porque você escreveu assim para mim, demasiadamente, entre parênteses. Quer dizer, você já sabe que você está extrapolando. Então para. Precisa entender muito mais coisa, não. Só pega esse excesso de cuidado e tira, tá certo? E o que você tiver que cuidar, você cuida do teu lugar. Você precisa lembrar o seguinte, num relacionamento os dois são adultos. Quando um é maior do que o outro, esse aqui é sempre um relacionamento de pais e filho. Se você está se percebendo assim na sua relação, então você está fora do teu lugar. Cuida de igual para igual. E para você não cuidar demasiadamente também, você precisa aprender a receber o cuidado que vem da outra parte, porque se só você oferecer, você está numa postura parental, tá certo? Então, assim, você sabe a resposta. Só deve estar difícil de executar. Por isso que você está vindo perguntar. Mas você botou lá, entre parênteses, demasiadamente. Então você sabe que você está passando do limite. Tá A bem? gente passa muito a mensagem para o outro quando a gente quer cuidar que ele não dá conta de cuidar dele, né? E isso vai distanciando essa relação que o Anquises mostrou com a mão de débito e crédito. E às vezes os relacionamentos acabam por conta disso. E a gente vê duas pessoas que se amam, mas que não têm consciência de que essa troca não está equilibrada. Então, geralmente eu vou falar, hein? A mulher, a gente tem muita energia e esse ímpeto de cuidar é tremendo. Então, a gente precisa, às vezes, ir cuidar de outras coisas, sabe? Às vezes, para o Sabe, homem, menos 50% do que você está dando já é suficiente para essa troca acontecer. mas sabe quem Então, mais tem essa força de cuidado, Karina? Pessoas que trabalham em profissões de cuidado. Pessoas que trabalham com profissões assim, psicólogos, assistentes sociais, pessoas que trabalham com o público em geral. Sabe, elas fazem isso com facilidade, elas costumam encontrar alguém carente, porque assim ela pode oferecer, então ela se sente especial nessa oferta. Só que aí ela trabalha o dia inteiro, quando ela chega em casa ela tem que trabalhar um pouco mais sem receber, né? sem receber. Né? Então, as pessoas que têm profissões de cuidado com outras pessoas, elas acabam
Se não se cuidarem Verdade. buscando um parceiro fraco, porque aí ela acha que ela é útil nessa oferta. A gente sabe bem Mas, disso, né? sabe, a gente sabe. A gente A gente tem sofre mais isso uma na pele. pergunta. Professora, Renata, professora. A gente tem mais uma pergunta que é o seguinte: na realidade, é um pedido. Falem dos relacionamentos que terminam e querem retornar. Quando a gente retoma um relacionamento, a gente precisa saber o seguinte: não existe isso de retomar relacionamento. É um novo relacionamento. É zerado. Entendeu? Então, assim, se eu sou o terceiro namorado da Karine, e aí a gente termina, e a gente retorna, eu não sou mais o terceiro namorado dela. Eu vou ser o quarto, na melhor das hipóteses, se ela não tivesse relacionado com ninguém. Que aí é uma relação nova, com um contrato novo. Sabe, o tempo que nós vivemos juntos, nós já aprendemos coisas novas, a gente já mudou. E se ela tivesse relacionado com alguém, eu não sou mais o terceiro, eu sou o quinto. Porque aí tem um quarto aqui no meio. E ela mudou a pessoa que ela é, tendo encontrado esse cara. E se isso aconteceu comigo também. Então, assim, os relacionamentos, eles não têm volta. Tem, assim, um novo encontro daquelas duas pessoas. Mas só do CPF delas, porque na realidade elas já mudaram as pessoas que elas são. A gente muda todo dia, e o que acontece é que quando a gente está num relacionamento, a gente vai mudando junto. E se alguém começa a mudar mais rápido que o outro, isso aqui também acaba, porque a gente acaba tendo uma dificuldade de equilíbrio. Por isso, o diálogo e a troca alinhadas sempre na constância, não é só na hora que a gente vai fazer os votos. A gente fala, a decisão de ficar e de renovar os votos, ela é diária. Se a gente muda diariamente, eu preciso comunicar todos os dias. E a gente tem o costume de achar que o outro sabe. E o É. outro não sabe, ninguém tem bola de cristal, então a gente tem que comunicar o que é importante, o que não é, o que eu amo, o que eu sinto. É muito importante reconhecer e comunicar. Agora tem uma coisa essencial, que sem essa coisa, a gente pode esquecer jogar essa live inteira fora, porque nós não vamos nem chegar nessas necessidades, que é o seguinte: eu só tenho uma relação quando eu admito que eu preciso de alguém. Isso é forte, né? E a gente está cada vez mais batendo no peito e querendo ser foda demais e bom pra caralho sozinho, mas assim, enquanto a gente não admitir que a vida a dois é mais leve, mais prazerosa, que o importante eu preciso desse segunda pessoa, eu não vou tratar o meu parceiro com a dignidade que ele merece e nem vou me tratar com a dignidade que a relação merece, tá? Só lendo aqui as últimas perguntas. Sim. A Júlia fez aqui, na realidade não foi uma pergunta, foi uma afirmação. A Sueli É, está falando, aqui meu marido é 8 anos mais velho que eu, percebo que hoje ele se incomoda muito com meus cuidados. Como devo proceder? Cuida menos, Sueli. Se ele está incomodado, você cuida menos. Tá? É importante que ele não se incomode, porque quem se incomoda muito vai querer ir embora disso no momento. Então cuida menos. Deixa ele, deixa ele fazer do jeito dele. se o outro tá ficando bravo, provavelmente a gente está passando da nossa linha. Isso É verdade. é. A gente está deixando o outro bravo. A gente geralmente acha que, ele tá bravo comigo, mas é responsabilidade muitas vezes nossa, dessa braveza aí. É É um verdade. sinal. É Stop. verdade. Nós estamos indo para o final da nossa live, né? Me parece que a gente tem 1 hora só, não é isso? Sim, só temos Então 3 minutinhos quero aí. dar um tchau para vocês, agradecer a presença de vocês. Eu quero um monte de coração para saber que vocês estão dando tchau para mim também. Quero Ah, te muito obrigada, agradecer, viu? quero te agradecer, Karina, pela sua presença, pelo bate-papo. É, Responder essa última pergunta, devo perdoar alguém que cancelou um casamento? Isso é com você. Depende do que para você perdoar, né? Perdoar nem sempre é confiar de novo. A gente não sabe se vai passar por isso de novo, sabe? Mas também ficar guardando essa mágoa vai ser ruim para você. Eu entendo que alguém que cancela um casamento não está pronto para isso, né? Não,
não está disponível para isso tudo. Então, deixa isso para lá, a vida segue. Karina, muito obrigado por isso tudo. Muito obrigado pela presença, tá? Amanhã eu tô de volta às 19 horas com a Paula e a gente vai falar sobre divórcio. E a semana que vem a gente está vendo o horário, o dia, mas aí eu vou estar com a Luana. Tá bom, pessoal? Obrigado pela presença de vocês. Muito obrigada, Carinho. viu?